59. Viver em outro mundo. Capítulo 535. Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhados Zawai e Marriott entraram dentro da área de recepção pessoal de Marriott. Embora esse hotel tivesse acabado de ser construído, essa área de recepção ainda era luxuosamente decorada, parecia até mesmo muito melhor do que da cidade Água Celestial. Depois que eles se sentaram, Marriott olhou para Zawai e sorriu. Pequeno Ai, por que você encontrou uma hora para me ver hoje? Você precisa de algo? Zawai sorriu fracamente e disse, eu quero a ajuda da sua família Shelley em um assunto. Marriott sorriu e depois disse, não seja educado, apenas me diga. Zawai riu e disse, certo, dê uma olhada nisso primeiro. Então ele entregou uma pilha de papéis para Marriott. A pilha continha os eventos que aconteceram na família Ixa. Cada detalhe foi cuidadosamente escrito naqueles papéis, essa era a coisa que Zawai preparou antes. Marriott recebeu a pilha de papéis e então a leu cuidadosamente. Marriott era um homem esperto e muito calmo. Ele cresceu na família Shelley desde que ele era uma criança, então ele tinha um certo entendimento sobre diferentes contendas no continente. No entanto, o que a Igreja Radiante fez era realmente muito excessivo mesmo para ele. Embora somente o assunto da família X estivesse escrito na pilha de papéis, Marriott já tinha especulado que havia um problema com o Império Axu. Senão, essa situação não teria acontecido. Se esse fosse realmente o caso, o problema seria muito maior do que ele tinha imaginado. Depois de algum tempo, Marriott abaixou os papéis e então olhou para Zawai. Isso é real. Como o Império Axu respondeu. Zawai suspirou e disse, claro que é verdade. A família X agora está comigo em um local muito seguro. O Império Axu não teve nenhuma reação com o que aconteceu. Eles não só não responderam, eles ainda foram lidar com a família Purcell. Os anciãos da família Purcell foram comprados. Agora eles estão restringindo a cooperação da família Purcell com a minha família Buda. Por causa disso, eu suspeito que o Império Axu agora esteja sob o controle da Igreja Radiante. A conclusão que Zawai chegou era a mesma que Marriott tinha em mente. Portanto, Marriott assentiu, ele concordou com o que Zawai disse. Então Marriott olhou para Zawai e disse, o que você pensa sobre isso? Zawai bufou e disse, a Igreja Radiante tem sido desenfreada demais. Eles realmente ousaram controlar um grande império. Mais tarde, eu preparei para entregar essa informação para o sogro, fazendo-o espalhar a mensagem para o continente inteiro. A família Marquei deve ajudar com isso também. Então eu espero que a família Shelley também possa me ajudar na liberação dessa informação. Nós precisamos fazer o continente saber que tipo de organização a Igreja Radiante realmente é. Quando Marriott ouviu Zawai, seus olhos ficaram brilhantes e então olhou profundamente nos olhos de Zawai. Certo, pequeno Ai, nós estaremos lhe dando uma mão. A razão do porquê Marriott concordou de imediato era porque a Igreja Radiante também estava suprimindo a família Shelley bastante recentemente. Mesmo se a família tivesse suportado e não estivesse com medo da Igreja Radiante, eles não podiam lidar com a Igreja Radiante, assim como eles fizeram com o Grão-Duque Liueart. Zawai riu e disse, certo, então esse assunto está resolvido. No entanto, não libera a informação de imediato. Quando for a hora, eu vou fazer o vovô com informar você. Marriott assentiu, então está resolvido. Certo, você quer ficar e ter algumas bebidas? Zawai balançou sua cabeça e disse, eu não posso, eu ainda tenho algumas outras coisas para fazer hoje. Eu preciso voltar para lidar com isso. Além disso, eu estarei deixando a Ilha Dourada imediatamente. Marriott, certo, então eu não vou parar você. Mas na próxima vez que você vier aqui, você deve beber algumas taças comigo. Zawai assentiu com um sorriso, então se virou para partir. Marriott escoltou Zawai até a sua carruagem antes de retornar para o hotel. Depois de retornar ao hotel e cumprimentar os hóspedes, Marriott voltou para sua própria sala e escreveu uma longa carta relacionada à família Ixa, bem como o pedido de Zawai. Ele então enviou para o QG da família Shelley. Ele queria saber os pensamentos da família nesse assunto. Marriott prometeu a Zawai que ele o ajudaria,
Então ele não trairia sua palavra. Além disso, ele também tem autoridade para tomar tal decisão. Mas ele ainda precisava informar a família sobre este assunto. Isso ainda precisava ser discutido. A família Shelley era aliada da família Buda. Não era um problema se eles quisessem ajudar. Entretanto, existem muitas maneiras de ajudar. O problema era como fazer isso. Quando Zhao Ai retornou para a base naval, ele imediatamente foi para o espaço descansar. Nada de novo aconteceu no Ducado de Purcell. Huin e os outros ainda não estavam prontos também. Honestamente, Zhao Ai não queria fazer contato com Huin. Primeiro, era por causa dos eventos anteriores. Ele se sentiria muito envergonhado se eles se encontrassem. A segunda era porque o incomodou antes. Ele não queria que esse evento se repetisse no futuro. No dia seguinte, Zhao Ai silenciosamente prestou atenção na família Purcell. Ao mesmo tempo, ele também estava observando os eventos na pradaria dos Homens-Fera. A pradaria agora estava completamente preparada. Eles precisavam atacar os humanos não importando o quanto eles estivessem preparados. Por causa da escassez de comida, eles precisavam entrar em ação. Portanto, eles não tinham tempo para armazenar algumas rações. A única coisa que eles conseguiram levar junto eram alguns argalis enquanto eles avançavam. Argalis não eram rápidos, então eles afetaram a marcha dos Homens-Fera. Além disso, os argalis ficariam doentes uma vez que entrassem nos territórios humanos. Era por causa dessa razão que os Homens-Fera geralmente preferiam ter rações. Mas infelizmente, eles não tiveram tempo para preparar rações. Eles simplesmente não tinham tempo. Nessa batalha, cada raça preparou suas próprias comidas e armas. Então todos chegaram em um certo local antes deles partirem em ordem de pilhar os territórios humanos. Era por causa dessa solidariedade que os Homens-Fera não estavam com medo de lutar com tudo. Naturalmente, se suas perdas fossem altas demais, eles se retirariam. Afinal, uma raça com um pequeno número geralmente seria engolida. Vendo quão preparados os Homens-Fera estavam, Zhao Ai reconheceu que levaria menos de um mês antes deles chegarem na fronteira do Ducado de Purcell. Neste momento, a guerra verdadeiramente começaria. Ele também olhou para Atai e os outros. A situação atual de Atai era muito boa. Os Homens-Fera sabiam que a loja tinha um relacionamento próximo com as raças cabeça de bovino, cachorro, urso e lobo. Portanto, ninguém foi até a loja simplesmente para causar alguns problemas. E havia também uma coisa que deixou a Atai muito popular, era a fruta do pão. Nessa guerra, a comida das outras tribos só podia ser argali. Era porque era a coisa mais conveniente que eles poderiam trazer no momento atual. No entanto, a tribo do lobo da pradaria, tribo do urso negro, raça cabeça de cachorro, e raça cabeça de bovino tinha algumas frutas do pão. A fruta do pão era extremamente conveniente. Podia-se comer imediatamente assim que fosse aberta, nem mesmo precisava ser cozida. Foi a primeira vez que os outros Homens-Fera viram tal fruta. Isso os deixou com inveja. E quando eles ouviram que essa fruta foi fornecida pela loja Igambana, todos eles se tornaram indelicados, especialmente os grandes raças de guerra. Eles imediatamente foram comprar algumas de Atai. Entre eles estavam a raça cabeça de tigre que Atai pretendia contatar. Haviam também muitas tribos dentro da raça cabeça de tigre. Uma que Atai queria entrar em contato era a tribo do tigre de Bali. Os tigres de Bali não eram a maior tribo na raça cabeça de tigre. Mas eles eram considerados os mais atraentes entre eles. Sua aparência também tinha listras gerais do tigre, mas a maneira em que as listras foram organizadas os deixou muito bonitos. Mas eles não devem ser subestimados apenas porque eles eram atraentes. Seu poder de luta não era fraco. Entre a raça cabeça de tigre, eles podem ser classificados ao longo das partes intermediárias. Por Atai ter averiguado anteriormente os tigres de Bali, eles foram os primeiros que conseguiram algumas frutas do pão. Para os Homens-Fera, essa fruta do pão se tornou muito importante nessa guerra. A fruta era ambos, conveniente e podia durar por muito tempo. Não foi só sua conveniência que atraiu os Homens-Fera, a coisa mais importante era que as frutas não eram argalis. Argalis eram as commodities mais preciosas dos Homens-Fera, então eles queriam salvá-los tanto quanto possível. O motivo pelo qual os Homens-Fera não levaram alguns arroz de bambu era porque era muito inconveniente. Não só eles eram difíceis de levar, eles não duravam muito também. Mais importante, com quantos Homens-Fera comem, eles precisariam levar grandes quantidades de pus para cozer o arroz.
Isso dificultaria ainda mais seu avanço. Por outro lado, a fruta do pão pode ser comida imediatamente depois que foi aberta. Ela expande também, fazendo uma fruta ser o bastante para um homem fera. Para as raças com pouco apetite como a raça cabeça de lobo, uma fruta poderia sustentar duas pessoas. Portanto, a fruta do pão se tornou a escolha número 1 para rações de guerra. Atai não se tornou educado. Zhao Ai o instruiu a usar essa oportunidade para estabelecer sua reputação. Mas ele não estava preparado para vender tanta fruta do pão. Se os homens fera se aproximassem dele, ele lhes diria que Zhao Ai só deixou com ele não mais do que 150 milhões de quilos de fruta do pão. 150 milhões de quilos pode soar muito. Mas para a raça de homens fera inteira, era apenas similar a derramar um copo d'água na direção de uma carruagem queimando. Era totalmente insuficiente. Atai também era esperto. Ele pediu diretamente aos ursos negros para vir adiante e serem os únicos a informarem todos os homens fera sobre o seu escasso suprimento de 150 milhões de quilos de fruta do pão. Se eles quisessem comprar algumas, eles precisavam dividir a quantidade entre si. Os homens fera não envergonharam Atai. Além disso, mesmo se os homens fera sempre estivessem em desacordo um com o outro, eles estavam anormalmente em uma mente quando veio a guerra. Portanto, as grandes raças de guerra concordaram e dividiram a fruta do pão entre si. Mais tarde, eles descobriram que os lobos da pradaria tinham o maior fornecimento da fruta do pão. Isso os fez forçar os lobos da pradaria a vender algumas frutas e trocá-las por argali. Os lobos da pradaria concordaram com este arranjo. Eles tinham comprado as frutas do pão por ouro, mas agora estavam trocando por argali. Para os lobos da pradaria, essa troca era muito rentável. Em tempos normais, se eles levassem um pouco de ouro para outros homens fera para trocar por argali, eles seriam vistos como idiotas. Portanto, os lobos da pradaria não hesitaram e concordaram de imediato. Eles deixaram algumas frutas do pão para si mesmo e então venderam as outras. Viver em outro mundo. Capítulo 536. Os lobos da pradaria não eram ricos, então agora que uma oportunidade chegou, eles certamente não a deixariam ir. Neste momento, eles estavam realmente sentindo arrependimento. Eles lamentavam que eles recusaram os 500 milhões de quilos prévios da fruta do pão que Zhao Ai pretendia lhes dar. Quando eles ouviram que eles estavam prestes a ir para a guerra, eles mantiveram os 150 milhões de quilos e rejeitaram a quantidade restante. Se eles soubessem que essa situação aconteceria, eles não teriam rejeitado os 500 milhões de quilos. Mas era tarde demais para se arrepender. Eles só podem se contentar com seus ganhos desta vez. Por outro lado, quem ganhou muito mesmo era Atai. Não só fez ele estabelecer um relacionamento com os tigres de Bali, ele também conseguiu promover a fruta do pão. No futuro, a fruta certamente se tornaria popular na pradaria. Zhao Ai também sabia sobre esse desenvolvimento. Embora ele tivesse incontáveis frutas do pão no espaço, ele não estava planejando tirá-las agora. Se ele lhes desse a fruta do pão, os homens fera iriam parar o ataque aos territórios humanos. Zhao Ai queria os homens fera guerreando agora. Não era porque Zhao Ai os odiava, era porque ele não queria limpar a bunda da Igreja Radiante. Esse incidente foi causado pela Igreja Radiante, então mesmo se muitos civis morressem, Zhao Ai queria que a Igreja Radiante se lembrasse dessa lição por um longo tempo. A Igreja Radiante era seu inimigo, e Zhao Ai não era um santo também, então ele certamente não ajudaria a Igreja Radiante. Essa guerra, para ele, era uma coisa muito boa. Desde que não havia nenhum problema com os homens fera, Zhao Ai mudou sua atenção para o Ducado de Purcell. Não era só a família Purcell que ele estava olhando, ele também focou nas outras pessoas do Ducado. Ele queria ver o que a Igreja Radiante faria. E ele também queria ver quais eram os espiões da Igreja Radiante. As funções do espaço agora eram bastante formidáveis. Desde que ele já tinha o mapa do continente inteiro, era natural que ele também tivesse o mapa do Ducado de Purcell inteiro. Por causa disso, era muito fácil para ele monitorar o Ducado. Depois de 2 dias de vigilância, Zhao Ai finalmente encontrou algumas pessoas da igreja. Essas pessoas eram especialistas, mas eles não eram nonos níveis. Especialistas do 9º nível não são bagagens que podem simplesmente ser puxadas. A Igreja Radiante tinha treinado meticulosamente por anos, então eles não podem enviá-los de maneira casual. Entre as pessoas que foram enviadas, haviam alguns 8º níveis misturados. A maioria deles eram 6º e 7º níveis, do qual numeravam cerca de 2.000.
Os oitavos níveis, por outro lado, somavam apenas cerca de 500. Podia-se ver que a força da igreja é radiante apenas pela sua exibição. Além dessas pessoas, haviam também exércitos das famílias cercando o ducado de Purcell. Assim que a família Purcell cair, eles imediatamente viriam e ocupariam o ducado. Vendo essa situação, Zhao Ai entendeu que o Império Aksu definitivamente não deixaria a família Purcell ir. A família teria que ser sacrificada aos Homens-Fera, eliminando completamente o sobrenome Purcell do continente. Depois de pensar sobre esse ponto, Zhao Ai não pôde deixar de ter um sorriso provocador no seu rosto. Sua zombaria obviamente era destinada para os anciãos da família Purcell. Para um escasso benefício, eles levaram sua família inteira para o seu fim. Felizmente para a família Purcell, eles tinham dois membros espertos. No mínimo, as mentes de Evan e de Ruin estavam no lugar certo. Zhao Ai também sabia que esses anciãos podem não ter agido por causa dos benefícios. Eles também podem ter pensado na família Purcell. Contudo, eles realmente não entendiam a Igreja Radiante, portanto, eles conseguiram cometer esse erro. Os anciãos da família Purcell podem ser egoístas, mas eles não eram idiotas. Eles sabiam que eles só tinham seu poder atual por causa da família Purcell. Se a família Purcell desaparecesse, então eles se tornariam nada. A razão de por que eles rejeitaram a ideia de se mover para a Ilha Dourada era porque eles receberam algumas promessas e benefícios da Igreja Radiante. Ao mesmo tempo, eles também temiam perder seu status atual. Se a família Purcell se movesse para a Ilha Dourada, o lugar era o domínio da família Buda e não da família Purcell. Quando eles chegassem lá, eles não seriam capazes de ter a influência que eles tinham no Ducado de Purcell. Por causa disso, eles foram com tudo em se opor na mudança para a Ilha Dourada. Eles mantinham a esperança de que a família Purcell poderia ser capaz de manter o Ducado de Purcell. 2 dias depois, Zhao Ai viu que Ruin e os outros tinham se preparado. Então ele imediatamente deixou o espaço e apareceu no Ducado de Purcell. Haviam agora muitos plebeus que tinham partido e alguns ainda estavam no processo de partir. O Ducado de Purcell agora estava tendo problemas de comida. Se eles não partissem, eles morreriam de fome. Mas esses plebeus não tiveram nenhum ressentimento para com a família Purcell. A família sempre foi boa com eles, os preços no ducado não eram altos, as taxas foram mantidas baixas, e mais importante, casos deles intimidando os plebeus eram muito raros. Também, suas escolas eram baratas, haviam plebeus que tiveram seus filhos frequentando essas escolas. Isso fez a família Purcell muito popular entre os plebeus. Embora esses plebeus não soubessem sobre assuntos de alto nível, eles ainda podem adivinhar rudemente que o Império Aksu já tinha desistido do Ducado de Purcell. O que deixou os plebeus ainda mais insatisfeitos para com o Império. A razão para isso foi a propaganda contínua de Zhao Ai. Ele deixou as pessoas do Império Aksu saberem que o ataque dos Homens-Fera às terras humanas desta vez foi causado pela Igreja Radiante. Agora que os Homens-Fera estavam vindo, o Império Aksu, na verdade, não enviou nenhuma tropa para apoiar o Ducado de Purcell. Isso fez os plebeus muito descontentes com o Império. Então havia outra notícia que veio ao Ducado de Purcell. Ela declarava que a Igreja Radiante tinha se tornado convidados de honra na capital imperial. Os nobres eram respeitosos com eles. Até mesmo o imperador foi muito educado quando interagia com eles. Essa informação era como um detonador, fazendo todos os plebeus do Ducado de Purcell ficarem furiosos com a família imperial do Império Aksu. Já era conhecido que o ataque dos Homens-Fera foi causado pela Igreja, mas eles realmente não fizeram nada sobre isso. Ao invés disso, eles até mesmo aceitaram a Igreja como convidados de honra. Eles nem mesmo enviaram alguns reforços para o Ducado, afirmando seu posicionamento negligente na direção dos plebeus. Neste momento, a família Purcell também agiu. Eles enviaram algumas pessoas da família e organizaram os plebeus na partida do Ducado. Isso era porque o Ducado logo se tornaria um campo de batalha. Esses plebeus não estavam dispostos a partir. No entanto, a família Purcell os instou. A família Purcell sabia que eles não tinham a habilidade de manter esses plebeus em segurança. Eles nem mesmo podiam garantir a segurança de sua própria família. Então como eles poderiam garantir a segurança desses plebeus? Os plebeus entendiam também que a família Purcell não vai fornecer nenhuma ajuda mesmo se eles ficassem. Alguns deles tinham amigos e família em outros locais, então eles escolheram ir para lá.
Para aqueles que não tiveram nem amigos e famílias, eles ainda precisavam deixar o ducado. Quando Zhao Ai chegou na cidade-casa, não haviam muitas pessoas sobrando dentro. Zhao Ai não se importou com nada disso e apenas levou sua carruagem na direção da mansão do Grão-Duque. Zhao Ai já esperava a partida dos plebeus, mas ele ainda prestou atenção neles. Quando os plebeus estavam partindo, a Igreja Radiante não agiu duro demais com eles. Isso pode ser porque a igreja sabia que suas ações atuais já eram excessivas. Se eles agissem duro com esses plebeus, os outros plebeus do Império Aksu podem se sentir descontentes com eles. Vendo que esses plebeus estavam seguros, Zhao Ai se sentiu aliviado. Embora ele quisesse que esses plebeus fossem para as Terras Negras, ele entendia que essa situação não era realística. Quando a carruagem entrou nos portões traseiros da mansão, ele já via Evan esperando por ele lá. Evan agora estava acostumado ao aparecimento e desaparecimento misterioso de Zhao Ai. Ele tinha enviado pessoas na cidade-casa para procurar por Zhao Ai, só para descobrir que Zhao Ai não estava dentro da cidade. Mas quando a carruagem de Zhao Ai foi para a mansão, os guardas nos portões da cidade nem sempre estavam cientes da sua chegada. Esse fato deixou Evan muito confuso. Mais importante, Zhao Ai sempre veio na hora certa. Com o menor problema, Zhao Ai apareceria. Como desta vez, eles tinham acabado de terminar de se preparar e não haviam informado Zhao Ai ainda, mas ele realmente veio para a mansão. Depois de convidar Zhao Ai para se sentar, Evan olhou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, já que você veio, eu acho que você já sabe que nós estamos prontos. Zhao Ai assentiu: eu sei, mas não só isso. Eu também devo lhe dizer que a Igreja Radiante enviou 2.000 especialistas, bem como 500 oitavos níveis. Ao mesmo tempo, também haviam exércitos cercando as fronteiras do Ducado de Purcell. Todos eles estão esperando pela queda da família Purcell antes de cobrar e proteger o território. Evan fez um sorriso ridículo e disse: eu já imaginei isso por um longo tempo. Aqueles caras certamente não nos deixariam ir. É uma pena que as pessoas na nossa família ainda estejam vivendo em suas fantasias. Mas felizmente para nós, o ancião santo da espada concordou com a minha opinião. Ele vai estar levando Ruin e os outros para seguir você. Mais tarde, eu vou ter que depender de você para cuidar da Ruin. Zhao Ai assentiu: fique tranquilo, eu vou cuidar deles. Se existir uma oportunidade mais tarde, eu vou ajudá-los a reconquistar o status da família Purcell. Evan soltou um longo suspiro e então disse: eu estarei dependendo de você. Se você acha que eles são dignos de ajudar, então ajude-os. Se eles não são, então enquanto você os deixar viver uma vida feliz, eu seria capaz de ficar tranquilo. Zhao Ai olhou para Evan e então disse: tio Evan, você deveria vir também. Se você estiver presente, eu acredito que a família Purcell reapareceria muito mais lindamente. Evan balançou sua cabeça e disse: isso é uma má ideia. Todo mundo pode partir, mas não eu. Eu sou o patriarca da família Purcell. Se eu partir, então a família Purcell certamente chegaria ao seu fim. Eu prefiro morrer em batalha aqui. Eu não vou partir. Zhao Ai suspirou. Ele sabia que qualquer insistência a mais seria inútil. Evan era inflexível em ficar. Viver em outro mundo. Capítulo 537. Evan tinha seu próprio orgulho. Zhao Ai entendia isso. Afinal ele tinha seu próprio orgulho também. Portanto, ele não disse mais nada depois que Evan expressou sua intenção de ficar. A única coisa que ele fez agora era cuidar de Ruin. Vendo que Zhao Ai não disse nada, Evan sabia que Zhao Ai o tinha entendido. Então Evan olhou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, eu quero que você me prometa uma coisa. Zhao Ai olhou para Evan, então ele não pôde deixar de suspirar internamente. Ele podia adivinhar provavelmente o que Evan estava prestes a dizer. Mas esse pedido colocaria Zhao Ai em uma situação embaraçosa. Olhando para a testa franzida de Zhao Ai, Evan sabia que Zhao Ai não concordaria de imediato. Ele não pôde deixar de suspirar e dizer: Pequeno Ai, o tio está te implorando. Esse seria o meu pedido final. Zhao Ai sabia que Evan já estava pensando que ele morreria. Mesmo se Evan não fosse morto pelos Homens-Fera, a Igreja Radiante ainda não o deixaria ir. A Igreja Radiante sabia sobre seu relacionamento com Zhao Ai. A Igreja pode deixar os outros membros insignificantes da família Purcell ir, mas eles definitivamente não poupariam Evan.
Outra razão era porque Ivan era o patriarca da família Purcell e estava em oposição total com a igreja radiante. Sua existência faria os planos da igreja de controlar a família Purcell muito difícil. Zhao Ai suspirou. Então ele olhou para Ivan e disse: Tio, me diga, eu vou ouvi-lo. Ivan olhou para Zhao Ai e disse: Você já deve ter adivinhado. Eu quero que você se case com a Huyen. Pequeno Ai, casar-se com Huyen não é só pelo seu bem-estar, mas também pela minha família Purcell. Depois desse evento, a família certamente declinaria. Essas pessoas ainda são muito jovens. Se você não tiver uma conexão com eles, seria muito difícil deixá-los seguir você. Eu vou passar a posição de patriarca para Huyen para que eles ouçam suas palavras. Eu acredito que sob sua liderança, a família Purcell cresceria muito melhor. Zhao Ai sorriu amargamente. Ele já esperava esse pedido de Ivan. Ele estava noivado com Huyen antes. Então quando a família Buda encontrou seu infortúnio, Huyen quis romper seu noivado. E adicionando a reputação de Huyen, Zhao Ai não tinha razão para se casar com Huyen. Sua identidade atual agora estava além do nível de Huyen. No entanto, ele não tinha outra maneira além de considerar o pedido de Ivan. Ivan já esperava ser morto. Ele já sabia que ele morreria. Pelo modo como Ivan ajudou sua família no passado, Zhao Ai não rejeitaria seu pedido. Ivan olhou para a reação de Zhao Ai. Ele temia que Zhao Ai rejeitasse. Ele não mentiu. De fato, ele só queria que Huyen se casasse com Zhao Ai. Não importa o que aconteça com seu relacionamento no futuro. Enquanto essa conexão existir, as pessoas ainda dariam à família Purcell um pouco de face. E como ele disse, as pessoas que seguiriam Huyen eram a geração jovem de elite da família Purcell. Mas eles ainda eram jovens demais e cheios de vigor. Com o desastre da família Purcell, aqueles jovens certamente entrariam em pânico. Mesmo se Huyen tivesse o título de patriarca, não era certo de que eles a seguiriam. Mas se tornaria um assunto completamente diferente se Zhao Ai estivesse presente. Quem era Zhao Ai? Ele é o patriarca da família Buda, o genro de ambos, da família Calci, bem como do imperador Roshen. Ele também é o Lorde da Ilha Dourada, e era considerado um dos patriarcas mais poderosos do continente. Esse status era o bastante para fazer alguém tremer após conhecê-lo. Enquanto a família Purcell estabelecer uma conexão com ele, a família teria esperança para o futuro. De fato, não era só Zhao Ai quem pode assegurar o futuro da família. Existem uma outra pessoa que pode também, e é o Santo da Espada da Origem. Ele é um especialista do 9º nível. Enquanto ele aparecer, as pessoas certamente se comportarão. Entretanto, o Santo da Espada da Origem tem seu próprio assunto para cuidar, então ele não poderia agir sempre. De fato, Ivan também tinha uma pequena preocupação sobre o Santo da Espada da Origem. O santo não era mais jovem, ninguém sabia quanto tempo de vida ele tinha. Se ele morrer, e a família Purcell não fosse capaz de produzir outro 9º nível, então a família estaria acabada. Eles nunca se recuperariam no futuro. Se Huyen se casar com Zhao Ai, tudo seria diferente. A família Buda tinha mais de um especialista do 9º nível sob sua asa. Todo mundo no continente sabia disso. Se a família Buda não cair, então mesmo se o Santo da Espada da Origem morrer, a família Purcell não temeria nada com a família Buda como seu apoio. Zhao Ai pensou por bastante tempo. Quando Ivan estava prestes a abrir sua boca, ele disse: Tio Ivan, eu não posso te prometer isso agora mesmo. Você deve saber que eu já sou casado agora. Eu ainda preciso discutir isso com as minhas esposas, bem como com o vovô Green. E assim como você, eu não só represento a mim mesmo, mas a família Buda também. Quando ele ouviu Zhao Ai, Ivan só pôde suspirar. Embora ele se sentisse abatido, ele sabia que ele não podia forçar Zhao Ai sobre isso agora. Ivan assentiu: certo, por favor, considere esse assunto lentamente. Huyen e os outros estão preparados. Você pode levá-los embora quando você quiser. Zhao Ai assentiu e disse: eu posso levá-los agora. De fato, eu já tenho minha magia espacial preparada. Eu posso entregá-los na Ilha Dourada no menor tempo possível. É por isso que eu ainda posso aparecer na cidade casa mesmo que você não possa me encontrar. Ivan assentiu, ele já adivinhou algo nessa linha. Ele então disse: quando eles chegarem na Ilha Dourada, você deve cuidar deles. Eu dei a maioria das riquezas da família Purcell para Huyen. Eu espero que eles possam viver até um pouco melhor. Zhao Ai assentiu. Ele não disse mais nada e apenas se levantou.
Evan se levantou também e então os dois saíram em silêncio. Logo, os dois chegaram em um pátio remoto da mansão. Mesmo que esse pátio fosse isolado, seu perímetro estava pesadamente vigiado. Quando ele entrou no pátio, Zhao Ai viu Huin. Huin estava parada dentro do pátio olhando fixamente para as muralhas da cidade. Ele não sabia sobre o que ela estava pensando, mas Zhao Ai podia ver a tristeza nos olhos de Huin. Depois de ouvir sons de passos, Huin imediatamente virou sua cabeça e viu Evan e Zhao Ai entrando. Por um momento, os olhos de Huin brilharam com uma pitada de desolação. Huin uma vez odiou seu pai. Na sua mente, seu pai era incompetente. Entretanto, seu pai realmente conseguiu usar uma oportunidade e pegar o poder do patriarca. Mesmo que ela estivesse arrependida, ela ainda tentava o seu máximo. Agora, algumas tarefas importantes foram até mesmo entregues a ela. Zhao Ai, que tinha mudado seu nome, também era uma das pessoas que ela mais desgostava. Então, com o objetivo de romper seu noivado, ela até mesmo apostou sua reputação, e então teve sucesso no final. No entanto, Zhao Ai agora se tornou o patriarca de uma das famílias mais poderosas do continente. Além disso, ele também ganhou belas esposas, assim como um status nobre muito maior do que o dela. Huin tinha perdido completamente a confiança após ver essas duas pessoas. Mas ela estava convencida de que ela não podia estar errada desta vez. A família Purcell pode sobreviver se eles trabalharem com a família Buda. Contar com a igreja radiante só traria desastre para a família. Huin caminhou para encontrá-los e então deu seus cumprimentos para Evan e Zhao Ai. Eu cumprimento o pai e o Marquês Zhao Ai. Evan assentiu. Zhao Ai retornou a cortesia. Senhorita Huin é educada demais. Eu vim hoje para encontrá-la. Huin assentiu. Então ela disse alto. Todo mundo, se reúnam. Logo, os jovens homens e mulheres saíram dos quartos no pátio. Os mais velhos deles estavam prestes a atingir os 30 anos enquanto os mais jovens pareciam ter um pouco mais de 10. Eles numeravam pelo menos 100. Podia-se dizer que eles são a esperança da família Purcell para o futuro. Quando essas pessoas saíram, eles tinham uma fraca relutância em seus rostos. Mas quando eles viram Evan, a expressão desapareceu conforme eles ficavam ali com obediência. Evan olhou para eles e disse: todos vocês são as elites da família. Vocês já devem saber sobre a situação da família agora, então eu não vou dizer mais nada. Vocês seguirão Zhao Ai para a Ilha Dourada hoje. Vocês são a esperança da família Purcell. Se a família cair hoje, todos vocês devem se estabelecerem na Ilha Dourada e pavimentar a estrada para o futuro da nossa família Purcell. Todos vocês entenderam? Todo mundo simultaneamente disse: nós entendemos. Evan assentiu. Esta operação será entregue a Huin. Vocês sempre devem ouvi-la quando vocês chegarem na Ilha Dourada. Vocês devem ouvir Zhao Ai também. Se a família sobreviver a esta provação, vocês podem voltar aqui. Se não sobrevivermos, então Huin vai se tornar o patriarca da família. Vocês devem obedecer às suas ordens. Esses jovens não puderam deixar de se entreolhar em desânimo. Eles não esperavam ouvir aquelas palavras hoje. Mais importante, eles estavam intrigados sobre Evan entregando a posição de patriarca para Huin. Evan olhou para eles e bufou friamente. Não ache que essa seja a minha decisão. A Assembleia de Anciãos concorda com isso também. Você acha que eu estou enganando vocês? A expressão dos jovens mudou. Então eles disseram: nós não ousamos. Evan deu um aceno. Bom. Huin, recebe o cetro. Então Evan colocou sua mão em seu roubo e tirou um cetro. Esse era o cetro do patriarca da família Purcell. Huin recebeu o cetro com uma expressão séria. Então Evan virou sua cabeça na direção dos outros e disse: lembre-se, todos vocês são a esperança da família Purcell. Se a família sofrer um desastre, todos vocês teriam a responsabilidade de revivê-la. Eu não tenho muitos pedidos para vocês, só que vocês devem permanecer unidos. Se vocês estiverem unidos, vocês podem fazer muito mais. Vocês entenderam? Os jovens responderam: nós entendemos. Evan então disse: certo, vocês devem estar seguindo Zhao Ai. Lembre-se, não importa o que vocês verem, vocês não devem ficar surpresos. Não falem para os outros sobre isso também. Se vocês fizerem, então eu farei Huin usar seu poder como o patriarca para punir vocês por traição. Traição era uma ofensa grave com relação a uma família, era até mesmo punível com a morte. Então após ouvir Evan, os jovens ficaram surpresos.
Então eles imediatamente focaram no que aconteceria a seguir. Neste momento, uma sombra subitamente apareceu do lado de Ivan. Então todo mundo se curvou para a sombra, incluindo Ivan. Nós cumprimentamos o ancião Santo da Espada da Origem. O Santo da Espada da Origem assentiu, então ele se virou para Ivan e disse: eu estarei entregando a família para você. Lembre-se, mesmo se você morrer em batalha, você não pode perder a face da família por seu. Não se preocupe com as crianças, eu devo cuidar delas. Ivan assentiu e disse: sim, ancião, tenho certeza. Então o Santo da Espada da Origem virou sua cabeça para Zawai e disse: patriarca Zawai, eu teria que incomodar você desta vez. Zawai foi muito respeitoso com o velho homem. Ele se curvou e disse: o Santo da Espada da Origem é muito educado. Então ele tirou seu cajado mágico e murmurou um encantamento. Depois de algum tempo, ele acenou seu cajado mágico conforme uma fenda aparecia na frente. Então Zawai virou sua cabeça para Ruin e os outros e então disse: todo mundo se alinhe e entre na fenda um por um. Após entrar na fenda, vocês notarão que existirá uma névoa ao seu redor. Mas não entrem em pânico e se movam por aí. Apenas fiquem dentro e logo outra fenda aparecerá, então vocês poderão usá-la para sair. Os jovens presentes olharam atordoados para a fenda. Embora eles tivessem ouvido sobre magia espacial, eles realmente não tinham visto uma em pessoa. Agora que uma fenda espacial apareceu na frente deles, eles não puderam deixar de sentir desconforto. O Santo da Espada da Origem não hesitou e imediatamente entrou na fenda. Quando ele entrou, os outros reagiram e o seguiram por um. A última a entrar na fenda foi Ruin. Depois que Ruin entrou, Zawai se virou e fez uma reverência para Ivan. Ele não disse mais nada e apenas entrou na fenda espacial. Depois de ver a fenda encolher, Ivan não pôde deixar de se sentir um pouco estranho em seu coração. Ao mesmo tempo, as pessoas dentro do espaço estavam se sentindo estranhas também. Eles estavam atualmente cercados por uma névoa negra. Mas quando eles viram seus outros companheiros, seus corações se acalmaram um pouco. Mas o mais surpreso dentre todos eles era o Santo da Espada da Origem. Não se deve esquecer que ele era um especialista do nono nível e podia escanear tudo ao seu redor usando o sentido divino. Portanto, quando ele entrou no espaço, ele imediatamente escaneou o ambiente. E surpreendentemente, seu sentido divino não pôde penetrar a névoa negra. Era como se eles estivessem em um bolso completamente diferente da realidade. Ele não tinha experienciado tal situação antes, e isso o deixou bastante surpreso. Neste momento, outra fenda espacial apareceu na frente deles. Então eles ouviram a voz de Zawai: todo mundo, por favor, saia de acordo com a ordem que vocês entraram mais cedo. Vocês não precisam se apressar, então não se empurrem. O Santo da Espada da Origem não se importou tanto, ele apenas levantou suas pernas e saiu. Os outros seguiram sua liderança enquanto eles saíam do espaço um depois do outro. Quando eles chegaram do lado de fora, eles não puderam deixar de engasgar. Isso ocorreu porque essa não era a Ilha Dourada que eles esperavam. Eles não estavam em terra. Eles estavam na verdade no mar, a bordo de um navio encouraçado de 5 mastros. Viver em outro mundo. Capítulo 538. As pessoas olharam ao redor com surpresa. Eles não pensavam que eles seriam transportados para um navio. Eles esperavam estar na Ilha Dourada quando eles saíssem. O Santo da Espada da Origem olhou ao redor e então virou sua cabeça para Zawai e sorriu. O patriarca Zawai é realmente cuidadoso. Esse velho homem admira isso. Zawai rapidamente sorriu e disse: o Senhor Santo é muito educado. O Senhor pode descansar dentro da cabine por agora. Em um dia, nós devemos chegar na Ilha Dourada. O Santo da Espada não foi educado. Ele assentiu para Zawai e então se virou para entrar no navio. Então ele foi guiado por um morto-vivo na direção de um dos quartos. Vendo que o Santo da Espada da Origem entrou, os outros jovens da família por seu se acalmaram. Zawai olhou para eles e então virou sua cabeça para Ruin. Ruin, um morto-vivo vai vir e organizar um quarto para você. Você vai descansar primeiro, nós estaremos chegando na ilha amanhã. Nós precisamos fazer isso para que as pessoas não suspeitassem demais. Mas fique tranquila, essa região está sob o controle da minha família Buda. Nós estamos completamente seguros aqui. Ruin tinha uma expressão complexa quando ela olhou para Zawai antes de dizer: então eu seguirei o arranjo do Sr. Marquês. Zawai sorriu e disse: Ruin, você é educada demais. Não importa o que,
Nossas duas famílias são amigas por gerações. Nós também somos da mesma geração. Me chamar de irmão A está bem. Não me chame de senhor Marquês. Isso faz eu me sentir como um forasteiro. Quando ela ouviu Zhao Ai, ela não pôde deixar de encarar. Então, depois de olhar para Zhao Ai por bastante tempo, ela murmurou: obrigada, irmão Ai. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: você é bem-vinda. Então ele acenou sua mão quando um morto-vivo veio. Ele virou sua cabeça para os outros e disse: todo mundo, esse morto-vivo estará levando vocês para os seus quartos. Lembre-se, um quarto pode ter 4 pessoas. Os jovens da família Purcell foram muito obedientes. Eles conheciam a identidade de Zhao Ai. Mesmo se ele ainda for jovem, Ivan já era educado com ele. Os jovens também sabiam que mesmo que Ivan detivesse um título mais alto que Zhao Ai, com relação à sua influência no continente, Zhao Ai certamente detinha a mão superior. Embora esses jovens da família Purcell fossem considerados como elites, eles não seriam capazes de segurar uma vela contra a identidade de Zhao Ai. Portanto, quando eles encontraram com as palavras de Zhao Ai, todos eles só puderam seguir assim como uma criança obediente obedece a um adulto. Um navio de 5 mastros é espaçoso. E com a tripulação sendo toda de mortos-vivos e não necessitando de descanso, haviam quartos espaçosos para todos os jovens serem acomodados. Estabelecer 100 pessoas não era um problema. Então Zhao Ai garantiu que Huin tinha se estabelecido. Naturalmente ela estava sozinha em seu quarto. Depois de arranjar acomodação para Huin, Zhao Ai não entrou no espaço de imediato. Ao invés disso, ele foi visitar o Santo da Espada da Origem. Assim que ele estava prestes a bater na porta, ele ouviu a voz do Santo da Espada da Origem: Patriarca Zhao Ai, entre. Zhao Ai empurrou a porta e então entrou. Esse quarto foi especificamente preparado por Zhao Ai. Não havia muita coisa dentro, só uma mesa e uma cama. O quarto não era grande, tendo aquela mobília já era o bastante. Os outros quartos dos jovens da família Purcell, por outro lado, apenas tinham camas beliche. Zhao Ai deu seus cumprimentos e disse: o Senhor Santo da Espada está confortável. Se você precisar de algo apenas diga, um morto-vivo virá servir você. Eu apenas espero que o Senhor não tenha repulsa. Havia muitas pessoas no continente que achavam os mortos-vivos muito repugnantes. Portanto, quando ele ouviu Zhao Ai, o Santo da Espada da Origem sorriu fracamente e disse: você é educado demais. Esse homem já é velho, eu posso aceitar quase tudo. Certo, desde que o patriarca veio me visitar, você está aqui para me dizer sobre sua magia espacial? Zhao Ai olhou fixamente. Ele finalmente entendeu que nonos níveis não só eram fortes, eles também eram raposas astutas assim como esse velho homem na frente dele. Ele rapidamente respondeu: então o Senhor Santo da Espada já descobriu. O Santo da Espada assentiu e disse: eu nunca vi magia espacial, mas eu tenho quase certeza de que não é o mesmo da qual você acabou de fazer. Além disso, desde que eu atingi o 9º nível, eu posso usar o sentido divino para escanear minhas redondezas. Mas mesmo o meu sentido divino foi incapaz de escanear a sua magia. Esse feito sozinho é muito notável, portanto, eu considerei que pode não ser magia espacial, mas sim uma habilidade divergente do tipo espaço. Zhao Ai assentiu. Os olhos do Senhor Santo da Espada são verdadeiramente ardentes como tochas. É realmente uma habilidade divergente do tipo espaço. Eu vim aqui para discutir esse assunto. Senhor Santo da Espada, por favor, venha junto comigo. Então uma fenda espacial de repente apareceu bem do lado de Zhao Ai. O Santo da Espada da Origem olhou para a fenda espacial próxima de Zhao Ai. Ele claramente viu que quando Zhao Ai fez essa fenda aparecer, ele não estava sussurrando encantamentos. Parece que os encantamentos que ele fez mais cedo eram apenas uma fachada para os outros verem. O Santo da Espada da Origem não disse mais nada e então entrou na fenda. Então ele foi seguido por Zhao Ai. Mas quando o Santo da Espada entrou no espaço, ele não pôde deixar de ficar chocado. Esse espaço era completamente diferente do que ele tinha em mente. Havia um céu azul acima, bem como uma grama verde abaixo. Se não fosse pela casa, o Santo da Espada da Origem poderia tê-la confundido como uma parte da pradaria dos Homens-Fera. Neste momento, Zhao Ai apareceu do seu lado e disse: Senhor Santo da Espada, esse é o meu espaço, uma habilidade divergente que eu adquiri. Esse é um espaço independente, e aqui, eu sou um deus.
A razão para a súbita ascensão da minha família Buda foi isso. O santo da espada da origem virou sua cabeça para Zhao Ai. Ele estava intrigado. Então ele perguntou: desde que esse é o caso, por que você revelou isso para mim? Zhao Ai sorriu e disse: porque eu acredito que o Senhor Santo da Espada não revelaria isso para mais ninguém. Certo, eu acho que o Senhor Santo da Espada pode sentir. A energia dentro deste local é cerca de 10 vezes mais ativa que lá fora. Esse é um bom local para se cultivar. Os especialistas do 9º nível da minha família Buda estão todos praticando aqui. O Santo da Espada da origem então perguntou: quantos 9º níveis a família Buda tem? De onde eles vieram? Zhao Ai sorriu e disse: ao todo, nossa família Buda tem 40 especialistas do 9º nível. Esses 9º níveis vieram do pântano do cadáver apodrecido. Eles são os mesmos que assinaram um acordo com os humanos do 9º nível no passado. O santo da espada da origem olhou fixamente para Zhao Ai. Ele não pensava que a família Buda teria tantos especialistas do 9º nível. E esses 9º níveis realmente vieram do pântano do cadáver apodrecido. Olhando para a expressão do santo da espada da origem, Zhao Ai sorriu fracamente e disse: esse espaço pode ser atualizado pouco a pouco. Ele não era poderoso no começo, mas se tornou cada vez mais forte com o passar do tempo. Os 9º níveis do pântano do cadáver apodrecido concordaram em ficar aqui porque a água espacial pode resolver a toxina do pântano do cadáver apodrecido. O santo da espada da origem entendeu o que Zhao Ai queria dizer. O pântano do cadáver apodrecido tem um dos venenos mais poderosos do continente. Se não fosse pela névoa venenosa, não teria se tornado uma das 5 áreas proibidas do continente. Já que Zhao Ai pode resolver o veneno do pântano do cadáver apodrecido, isso fez os 9º níveis capazes de saírem do pântano livremente. Não é de admirar que eles decidiram se juntar ao seu lado. Então, quando o santo da espada da origem pensou sobre a situação das terras negras, sua expressão não pôde deixar de mudar enquanto ele perguntava: o veneno das terras negras foi seu feito? Você fez algo nas terras negras também? Zhao Ai assentiu e sorriu. Eu fiz, eu a transformei. O solo das terras negras agora pode ser cultivado. Para ser honesto, com a força da minha família Buda, derrubar o Império Aksu inteiro não seria um problema. Eu simplesmente não quero fazer isso. O santo da espada da origem acreditou nessas palavras. Com 40 especialistas do 9º nível, destruir o Império Aksu seria muito fácil. Ele apenas não conseguia entender por que Zhao Ai não queria fazer isso. Zhao Ai olhou para o santo da espada da origem e disse: o senhor santo da espada deve saber sobre os assuntos do continente. Nobres, especialmente grandes nobres, não são apenas poderosos, eles também têm seus membros mantendo posições chaves em suas respectivas nações. Embora nossa família Buda tenha muitos especialistas, nós necessitamos severamente de bons líderes. Nós não temos nenhum membro que detém grandes posições em qualquer corte real. Se nós derrubarmos o Império Aksu, quais vantagens traria para a família? Se eu sentar no trono, então eu temo que eu apenas seria derrubado pelos outros grandes nobres, e eles seriam os únicos se beneficiando deste evento. Então eu também posso deixar a família Buda ficar como uma grande família nobre. Então seríamos capazes de sobreviver apesar do nosso pequeno número enquanto ao mesmo tempo desencorajando outras pessoas de nos intimidar. E também, as terras negras são muito grandes, eu posso simplesmente optar por fazer meu próprio reino aqui. Não seria interessante se eu fizer a minha própria nação ao invés de pegar uma? O santo da espada da origem não esperava ser esse o caso depois que ele ouviu Zhao Ai, mas ele tinha que concordar que Zhao Ai estava certo. Não era sempre uma boa ideia ser um monarca. De fato, famílias reais no continente Arco são apenas grandes famílias que conseguiram ter outras grandes famílias se tornando seus vassalos. Ao mesmo tempo, controlar uma nação e seus nobres envolve muitos assuntos e complexidades. A família Buda era apenas uma pequena família que é muito forte. Se Zhao Ai tiver grande força, significa que ele acharia fácil ser um rei? Não necessariamente. Mesmo se ele se tornar um rei com seu próprio esforço, era possível para ele ser derrubado pelo poder coletivo de outros nobres. Isso apenas acabaria envergonhando a família Buda. A posição da família Buda agora estava correta, e as decisões de Zhao Ai foram as corretas. O santo da espada da origem não esperava que Zhao Ai tivesse pensado sobre as coisas até este ponto. Ele não foi cegado pela força,
que era uma coisa rara para as pessoas da geração de Zawai. Zawai virou sua cabeça para o Santo da Espada da Origem e disse: Eu convidei o Senhor Santo da Espada para o espaço para você cultivar aqui. Se o Senhor Santo da Espada ficar mais forte, seria muito bom para a família Perseu e para minha família Buda. Quanto aos jovens da família Perseu, o Senhor Santo da Espada não precisa se preocupar com eles, eu vou cuidar bem deles. Quando o Santo da Espada da Origem ouviu Zawai, ele hesitou um pouco antes de assentir. Certo, então está resolvido, eu estarei cultivando aqui. Zawai sorriu e disse: Isso é ótimo. Mais tarde, eu farei alguém introduzir você ao espaço. Seria melhor para o Senhor Santo da Espada falar para Ruin amanhã. Naturalmente, você não pode dizer a ela sobre o espaço. Você pode apenas dizer a ela que você estará entrando em cultivação às portas fechadas. Senão, eles entrariam em pânico quando eles notarem o seu desaparecimento. O Santo da Espada da Origem assentiu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.